Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gerson Moura, sou do canal Eu Proponho. Hoje nós iremos falar sobre meio ambiente e resíduos sólidos. Convidei a professora Patrícia, mestra em ciências pela Unifesp, para abordar esse tema aqui conosco hoje. Bom, já iremos iniciar com uma pergunta extremamente importante, que é sobre meio ambiente. Ela vai fazer uma explanação sobre o que é a questão do meio ambiente nos municípios. Tudo bem, Patrícia? Obrigado pelo convite. Bem, eu agradeço, estou muito contente de estar participando aqui do canal Eu Proponho, com essa proposta de falar sobre meio ambiente hoje. Na verdade, o que a gente tem visto é que muitas pessoas consideram o meio ambiente como natureza, áreas verdes. E, na verdade, não é isso. O meio ambiente, na verdade, faz parte de tudo. Nós somos o meio ambiente também, como seres humanos. O próprio meio urbano está inserido na questão de meio ambiente. Então, acho que o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar é sempre relacionar essa questão de meio ambiente à natureza, meio natural, meio preservado, que na verdade não é isso. E falando na questão do município, uma coisa importante que temos que lembrar é que meio ambiente ele está relacionado a todas as outras instâncias da questão municipal. Então, por exemplo, saúde. Eu não consigo ter uma boa saúde se eu não tenho um meio ambiente equilibrado. Não vou ter uma boa saúde se eu não tenho um saneamento adequado no município. Se eu não trato os meus efluentes, se eu não destino de maneira correta os meus resíduos. Então, influencia bastante na questão de saúde. Outra coisa também que a gente fala sobre meio ambiente é a questão econômica. Então, ele está totalmente relacionado à questão econômica. Se eu não tenho um equilíbrio ambiental, eu vou ter problemas também na exploração de recursos naturais. E pode gerar aí um problema econômico também. Então, o meio ambiente, na verdade, ele está ligado a tudo. Quando a gente fala de mobilidade, questão de trânsito, tudo isso é meio ambiente. É bacana que tem uma frase que ela é muito um paradigma, né? O meio ambiente ele não é só o meio, ele é o inteiro, né? Sim, então, não adianta só pensar no meio, né? Então, a gente tem que pensar no inteiro. Então, ele não é só isso. Dentro dessa questão do meio ambiente, Patrícia, nós sabemos que tem leis. Sim. A lei ela não se restringe apenas a um determinado ciclo, mas ela também se restringe melhor. Ela também se aplica no meio ambiente. Uhum. Como que funciona a lei no Brasil hoje? Sim, eu sempre falo para todos, para os meus alunos ou as pessoas que eu dou palestra, que a legislação ambiental no Brasil, ela é muito boa. Nós temos muitas legislações relacionadas à questão ambiental. Uma que a gente pode destacar é a Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, então ela já vem trazendo o conceito da questão de preservação, de qualidade de vida, antes até da Constituição, de 88, que é o que a gente tem hoje. Então essa lei ela já dá alguns objetivos, alguns instrumentos. Então a Política Nacional de Meio Ambiente já vem falando da fiscalização, da questão do poluidor pagador, da questão também do licenciamento, que é importante, a avaliação de impacto ambiental, que deve ser feita antes de liberar a construção e a operação de um empreendimento. Depois disso, a própria Constituição Federal em 1988 traz um capítulo significativo, um capítulo só da questão de meio ambiente, falando que o meio ambiente equilibrado é direito de todos. E assim por diante a gente vai ter um monte de legislação ambiental tratando cada um de determinado assunto. Então a gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente, que é bem geral. Eu poderia citar, por exemplo, também a Política Nacional de Mudanças do Clima, a mudança climática também, que é bastante importante. A Política Nacional de Saneamento também. E, por último, aí, que é uma lei que eu venho estudando bastante, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, fora outras que a gente tem. Uma coisa importante também que é legal destacar é que mesmo a gente tendo legislações muito boas no papel, muitas vezes a gente não tem o cumprimento delas. Isso que às vezes me entristece, porque a legislação é muito boa, porém a aplicabilidade dela não está sendo tão efetiva assim. Sim. O problema, sim, a gente tem a teoria, mas a prática é um problema ainda no Brasil. A gente não consegue colocar muitas coisas em prática. Tem alguma lei específica que você possa
assim, mencionar para nós? Por exemplo, eu sei que na Rio, mas nós debatemos muito Código Florestal. Sim, né? Foi bem na época, né, que estava a questão da mudança, né? Isso. Tem alguma lei, assim, extremamente específica no Brasil que ela pode ser aplicada nas cidades, assim, ou ela abrange assim, o todo que Não, por exemplo, o Código Florestal ele pode ser muito bem aplicado na cidade, né? Ele fala da questão aí das áreas de proteção, né? Aí, em volta de uma nascente, em volta do rio. Então, uma das coisas que o Código Florestal fala? Que onde eu tiver nascente, eu tenho que ter aí uma área preservada num raio de 50 metros. Então, aí a gente tem que começar a se questionar, existe isso na nossa cidade? As nascentes estão preservadas? Os rios, né, de acordo com o tamanho dos rios da largura, também tem uma área própria para ser preservada. Sim. Isso é lei. Então, isso a gente consegue, com certeza, aplicar no município. Ah, muito bacana. Sobre a questão de resíduos sólidos. Sim. Né, é uma questão também extremamente importante, né? Acho que é uma pauta que você debate isso constantemente. Isso. Como podemos definir, de fato, resíduos sólidos? Você trouxe, assim, inclusive, alguns dados para apresentar para a gente. Você pode falar um pouco? Falando um pouquinho de resíduos sólidos, eu estou bem voltada para essa questão desde 2010, que foi bem quando saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305. Então, na época, eu já comecei a estudar sobre isso e também me apropriei mais do assunto a partir de 2013. Resíduo sólido, né, o pessoal confunde, né, aí, existem alguns debates sobre isso, mas muita gente fala a questão do lixo. Sim. Né, quando a gente pega no dicionário, fala que o lixo é tudo aquilo que não presta mais, que não serve mais para nada. E aí eu começo a pensar, né, uma lata de alumínio, né, de um refrigerante, é lixo? Ela não serve mais para nada? Errado, porque ela consegue ser reciclada e volta para a cadeia produtiva. Sim. Né? Até uma casca de banana a gente brinca, não serve mais para nada? Serve, a gente consegue fazer a compostagem, a gente consegue fazer bolo de casca de banana doce, então ela serve. Então, por isso que eu não costumo usar essa palavra lixo. Agora, quando a gente fala de resíduos sólidos, não, aí são definições que a própria lei traz, né? Tem uma NBR também, a NBR 10.004, que traz a definição de resíduos sólidos. Ele diz que é todo aquele resíduo gerado por atividades humanas. Né? Então, o próprio lodo, por exemplo, de estação de tratamento de efluente, é um resíduo sólido, embora ele esteja num estado pastoso. Então, ele ainda é considerado um resíduo sólido. Então, vejam a diferença entre lixo e resíduo sólido. Né? Resíduo sólido a gente consegue reutilizar, reciclar, tratar. O lixo não. O que a gente tem hoje de conceito, né, que talvez substituiria aí a questão do lixo, é o rejeito. Que aí pela própria lei diz que só deve ir para o aterro sanitário os rejeitos. E é uma coisa que infelizmente não ocorre hoje no Brasil. Nossa, que... assim, é um tema que ele vai muito mais além, né, do que simplesmente você separar o lixo, né? Sim. Porque ele tem uma cadeia, ele tem uma série que ele pode voltar para não é para consumo, né? Mas para utilizar em outras formas, né? Sim. O que a gente tem que pensar, existem alguns conceitos também que eles colocam como economia linear ou economia circular. Né? Antigamente o pessoal via muita questão linear, né? Explorei, processei na indústria, vendi, tenho o consumidor. Tá, tem o meu resíduo, vai para onde? Algum lugar ele vai. Então a gente tem que pensar nessa questão de uma economia circular, que esse resíduo volte de uma forma para essa cadeia produtiva. E assim a gente consiga explorar menos recursos naturais que já são escassos. Né? Todo mundo lembra muito bem da questão da crise hídrica, né? O próprio petróleo, que é um recurso não renovável, que a gente explora pra caramba, né? Então é um problema. Então quanto mais plástico eu usar e menos plástico eu reciclar, eu preciso explorar mais recurso natural. Então é uma cadeia que a gente tem que sempre pensar. Gente, eu quero aproveitar aqui, já agradecer algumas pessoas, Eliane Lacerda, que está acompanhando, o Helder Almeida, José, Ribamar, Jéssica Dias, Adriane Leme, o Gago William Tomé, Daiane Priscila,
o Valdo, Gelima. Gente, obrigado por participar, por curtir. Encaminhe suas perguntas para a professora Patrícia. Já tem 3 aqui que eu vou repassar para ela aqui. Obrigado por vocês estarem acompanhando, tá? Bom, a Eliane Lacerda, ela pergunta o seguinte: o que pode ser caracterizado, resumidamente, como crime ambiental? Vamos lá, a gente tem uma lei, Eliane, né? Eliane, isso. Que é a Lei 9.605 de 1998. Essa lei, ela traz vários tipos de crime ambiental. Então, por exemplo, soltar balão, crime ambiental. Tráfico de animais, crime ambiental. Pirataria da biodiversidade, crime ambiental. E aí eu destacaria, nesse bate-papo que a gente está tendo agora, o artigo, se eu não me engano, 54, que ele fala que armazenar, processar, manusear, transformar, né, algum tipo de substância ou material sem a devida autorização ou se não estiver dentro da legalidade, é um crime ambiental. Por que eu falo isso? Muitas empresas, né, hoje atuam sem um licenciamento ambiental. Então ela está cometendo um crime ambiental. Se eu tenho um local que eu deposito resíduo sólido, né, seja de construção civil, hospitalar, que não tem um licenciamento ambiental para aquilo, é um crime ambiental. Então, olha, são vários tipos de crimes ambientais, né? Eu estou só pegando o gancho mais da questão dos resíduos, mas é legal você dar uma confirmada, dar uma olhada nessa lei, né, a 9.605, que aí vai caracterizar vários tipos de crimes ambientais. E também o importante nessa lei é que ela fala do caráter não só jurídico, mas o caráter de pessoa física, que responde por esses crimes. Tá? Então, por exemplo, muitos passarinhos que o pessoal costuma deixar na gaiola estão cometendo crime ambiental. Né? Se a polícia ambiental pegar como flagrante, você pode ir preso e também pagar uma multa sobre isso. Então, cada tipo de crime tem lá a multa, mais de 1 a 5 anos de retenção. Tá? Então, vai depender do tipo de crime. Tem uma outra questão aqui do David Ramalho, e ele pergunta: quais são hoje os principais problemas ambientais nas grandes cidades? Vamos lá, isso é muito legal. Na minha opinião, e pelo que eu venho lendo bastante, é a questão aí dos resíduos sólidos, como ele falou, das grandes cidades, né? A poluição atmosférica, então a gente passou aí nos últimos dias, pelo menos aqui na região da Grande São Paulo, um perrengue, vamos dizer assim, porque não chovia, né? Os níveis de poluição estavam altíssimos, muitos pontos da cidade de São Paulo estavam entrando em estado de emergência, né? A própria CETESB estava divulgando isso. Então, na minha opinião, é a questão hídrica, né? Estão enterrando os nossos rios, estão canalizando os nossos rios, e isso é bastante problemático. A questão dos resíduos sólidos e também aí as emissões atmosféricas, poluição atmosférica. Além da questão de mobilidade, que tem tudo a ver também com o que a gente falou, principalmente das questões atmosféricas. Então quer dizer que a questão ambiental, ela envolve não apenas, né, como eu disse, o meio. Sim. Ele vai envolver todo o ciclo de uma gestão pública. A gente pode falar da questão na mobilidade, seja na questão, como você mencionou, no saneamento, Sim. que também pode ser ambiental, né, mas ela envolve uma outra instituição que seja, porque você canaliza os rios. Quando você canaliza os rios, você basicamente mata algo extremamente importante para uma cidade. Né? Veja que quando chove, né, aqui, vamos dizer aqui pela nossa cidade de Mauá, por exemplo, chove que a cidade ela para. Sim. Né? Porque não tem por onde a água escoar. Porque, de fato, alguma coisa aconteceu durante esses anos, né? O que acontece na questão dos rios é que a gente tomou o lugar da várzea dos rios. Né? Então, o rio, naturalmente, ele tem um espaço que quando ele enche, que é natural quando chove, para o rio, na verdade, expandir aí a sua área. Normal. O que a gente fez nessa área de várzea, construção principalmente aí de rodovias, avenidas e tudo mais. Então, não é a questão do rio, né? Vamos canalizar esse rio que ele dá problema. Na verdade, o planejamento do município
foi errado. Tá. Há um tempo atrás que se instalou nessa margem aí dos rios. Tá. Tem uma... Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está aqui também. O Valdo França, ele está em Montreal. Não tem alguém de fora. Legal. Acho que é de Montreal. A Adriana Leme, ela perguntou como podemos evitar isso hoje. Que você mencionou um pouco atrás do problema de crime ambiental, essas coisas. Como a gente pode evitar? Assim como o David mencionou sobre os problemas. Você tem como evitar esse tipo de problema? Evitar os problemas ambientais? Isso. Ele diz? Como? Nossa, são várias coisas que a gente tem. Eu acho que a primeira é se a gente seguisse a legislação ambiental que a gente tem hoje no Brasil, embora algumas falhazinhas aí, né? Principalmente nos últimos 5 anos a gente teve alguns retrocessos, mas o que está aí hoje, se nós conseguíssemos seguir, seria muito bom, né? Eu brinco com os meus alunos, se a lei fosse seguida, nós da área ambiental não estaríamos desempregados, teríamos muito trabalho, né, a fazer nas empresas, nas prefeituras e em outros órgãos. Uma outra coisa importante é a informação. Quando a gente não tem informação correta, como que eu vou agir corretamente? Sim. Certo? E uma outra coisa também que eu acho pertinente falar é que a informação está aí. Né? A internet está aí, pessoal. A gente fica o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, tem tanta informação importante. Né? Embora muitas pessoas falem mal da CETESB, falem mal do IBAMA, mas eles têm um banco de dados muito bom que traz, eu quero saber como está a qualidade do rio da minha cidade. Você entra lá no caso aqui da CETESB, você sabe qual é a qualidade do rio, se está boa, se está ruim, se está péssima. Eu quero saber os níveis de poluição da minha cidade. Consegue? Consegue. Então essa informação hoje ela está muito globalizada e a gente tem várias formas aí de trazer essa informação. E uma outra coisa também que a gente tem que falar é a questão da educação ambiental, que é importantíssimo. Nossa, importantíssimo, né? Muitas pessoas pensam em educação ambiental como aquela coisa de mostrar o bonito da natureza, a árvore, vamos reciclar, mas na verdade é um pinguinho assim da questão da educação ambiental. A educação ambiental ela vai muito além. Tanto é que a própria definição de educação ambiental fala que ela é um processo de transformação. Então, é para transformar esses paradigmas antigos que nós tínhamos, né? E não pensar só na questão de meio ambiente, mas a educação ambiental ela trata da questão social, né? Social, cultural, ambiental. E aí sim a gente consegue fazer uma transformação, no caso aí também do modelo econômico e outras coisas mais. A educação ambiental ela é um norte, né? Sim. Nesse aspecto, porque você pode começar a partir do jovem, né? Você inicia a partir da molecadinha. Sim. E você vai seguindo isso até os adultos, porque às vezes o jovem, né? Ele quer seguir por um caminho que é exatamente esse, que é o caminho que ele ouviu aquela aula, onde ele assistiu uma palestra e ali ele se empolgou e falou, nossa, é isso que eu quero seguir. Eu acho extremamente importante. Eu acho que é uma luta que ela apenas iniciou, mas tem muito para seguir. Tem uma... E aí, deixa eu só completar, só falando dessa questão de resíduos, vamos colocar algumas coisas mais específicas do que se pode fazer, né? Que é mais a minha área de resíduos aí. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que começar a questionar de onde vem o que a gente compra. Perfeito. Né? Então, eu vou comprar esse produto. Na verdade, questionar de onde vem se realmente eu preciso comprar aquilo. Porque muitas vezes a gente acaba se empolgando nessas grandes promoções, os Black Fridays da vida, vamos comprar. Mas depois fica o objeto lá na sua casa e você não usa, vai para o lixo, né? Vira resíduo sólido. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é repensar essas atitudes. O que eu compro, de quem eu compro, né? De onde vem esse material. Né? E começar a falar, realmente eu preciso disso? Legal, comprei. Né? Não uso mais, eu consigo reutilizar aquele material? Né? Eu consigo doar para alguém antes de ir pro lixo? Né? E também pensar do que aquele material é feito. Será que ele é reciclável ou não? Ou é um material, né, o que a gente chama aí de resíduo perigoso, que geralmente vai para tratamentos que são caros. Sim. E dependendo também, esses tratamentos podem também causar uma poluição ambiental, sendo na água ou no ar. Então, eu acho que é mais voltado para a questão de compra,
né? O que a gente está comprando, o que nós estamos levando para casa. E não ter aquela ideia errada de que comprar traz felicidade, ou ter muito traz felicidade. Que não é a Patrícia que está falando, são pesquisas que já foram feitas, que mesmo que as pessoas às vezes tenham muito dinheiro, muitas coisas, não são felizes. Que é uma coisa que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra, né, que desde 1950 até agora as pessoas têm mais, porém elas são menos felizes. Então aquela questão do ser, né, da pessoa ser, está ficando de lado. E a gente está só pensando no que a pessoa tem. Essa é uma problemática. A própria logística reversa também, né? Sim. Que ela não é aplicada. Pode dizer que assim, muitas das empresas hoje, elas têm na sua missão, valor, como aplicar esse método de você aplicar a logística reversa, né? Que não é nada mais do que você produzir um conteúdo, um material, sim, que ele vai para o consumidor, mas depois você resgatá-lo de volta, né? Isso está muito claro que as indústrias, as empresas fazem, mas na prática não acontece, né? Por exemplo, se a gente for analisar a logística reversa hoje, eu diria para você, Gerson, que ela não funciona. E a logística reversa, ela é uma ferramenta, ela está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela está na lei. É preciso que faça. Então, se não faz, a gente está cometendo um crime ambiental. Então, tudo que não está na lei e a gente não cumpre, é crime. A logística reversa que ela diz que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de alguns tipos de produtos, então, por exemplo, eletroeletrônicos, questão de lâmpadas e baterias, pneus, óleo lubrificante, devem, né, ter a responsabilidade com esse resíduo pós-uso, né, desse produto pós-uso. Como se vai fazer? Aí a gente tem acordos setoriais de todos os tipos, né? Então tem empresas parceiras que passam recolhendo. Eu posso ter um ponto de coleta que as pessoas vão lá e deixam aquele resíduo. O que realmente hoje não acontece, infelizmente, né? A logística reversa é responsabilidade do fabricante e o que eu descobri numa pesquisa recente que eu fiz, que a logística reversa está ficando aí a cargo do município. Então é mais um custo que o município está tendo, que ele poderia investir em outras coisas, então ele está arcando com o valor que seriam das empresas. Então hoje eu levo para um ecoponto uma lâmpada, quem que vai destinar isso? É a Prefeitura de Mauá. Não é o fabricante daquela lâmpada. Que deveria ser o papel. Que deveria ser ele que é o responsável por aquele resíduo. E hoje a Prefeitura arca com esse custo. Que ela também vai deixar por aí esse resíduo? Não. Ela sabe que é um resíduo perigoso, ela faz a destinação correta. Ok. Tem uma pergunta aqui do José Lacerda, que ele diz, ele vai mais na questão de resíduos industriais. Sim. Como as indústrias podem auxiliar o setor de construção de edifícios na redução e gestão e também na destinação dos resíduos industriais? Sim. A própria lei traz, né, se eu não me engano, no artigo 20, que toda empresa, toda indústria deve fazer o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, existem várias coisas que eles têm que abordar nesse planejamento. Uma das coisas que traz esse planejamento é como reduzir os resíduos sólidos na minha empresa, na minha indústria. Né? Então, quando a empresa pensar, né, a gente fala muito de design de produto, sim, projeto e desenvolvimento, as pessoas que estão envolvidas nisso já têm que ter uma visão de como eu vou gerar menos resíduo. Né? Como eu vou fazer esse meu produto, né, desenvolver esse meu produto, que seja um produto que dê para reciclar. A primeira coisa, a gente tem que pensar isso, né? Não colocar um tipo de material que não consegue ser reciclado. A gente pode pensar na questão das embalagens. Né? Então, ontem um aluno meu me falou que uma empresa de automóveis aqui do ABC, eles têm uma equipe só de embalagens, só para pensar na questão das embalagens. Então, essa equipe teria que pensar, pode ser, eu acredito que até pensem já, de como reduzir a embalagem, o volume da embalagem, né, a quantidade de embalagem. E na questão da construção civil, hoje a gente já tem algumas tecnologias que ajudam aí também, né, de utilizar menos concreto,
né, que é uma das coisas também que a gente tem que pensar. A indústria cimenteira é uma das mais poluentes aí do mundo, né, a questão dos gases de efeito estufa. Por isso que eu falo, a questão ambiental, ela é muito diversa. Então, a gente está falando de resíduo e já está falando de gás de efeito estufa. Sim, tem tudo a ver. Assim, você vai falando, eu vou lembrando de algumas coisas. Sim. Tá aqui mais 20, né? Que vai exatamente nesse encontro. Eu quero aproveitar aqui também e agradecer o João, seu aluno. Sim. Tá aqui acompanhando. O Márcio de Souza. E também o Gago eu já falei. Tem a Sandra Bonfim e o Augusto Lopes, tá? Então, estão acompanhando aqui. Bem bacana. Obrigado, gente. Bom, outra pergunta que o David fez é como pode o município fazer um crescimento econômico e não degradar tanto o meio ambiente? Legal, David. Uma coisa que a gente sempre discute também, a gente fala muito de preservação, né? Uhum. O conceito de preservação é manter a coisa intacta. Então a gente não consegue preservar tudo querendo um desenvolvimento econômico. Sim. Então veja, a gente tem que começar a pensar na questão de conservação. Conservação eu consigo desenvolvimento econômico no equilíbrio com a questão ambiental, né? Eu acredito que é possível, sim, o desenvolvimento econômico a partir de uma conservação ambiental, desde que seja levado em conta, né, as prioridades do município, né? Então, as prioridades do município, eu acredito, primeiro, o munícipe, que é a gente que vive aqui, né? Levar em consideração também a legislação, tanto federal como estadual e municipal, né? E uma das coisas que o pessoal vem estudando é a questão do decrescimento. Nossa, não vai crescer? O problema do nosso país, quando a gente fala de crescimento econômico, é aumento de PIB. É a mesma coisa do IDH. Para quem não sabe, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, muitas pessoas veem qualidade de vida como índices do IDH Sim. alto. Porém, quando a gente pega algumas cidades com IDH alto, o que a gente observa? Que a questão ambiental está sendo deixada de lado. Porque o resíduo é maior, as áreas verdes são menores. Então, como pode eu ter um índice de desenvolvimento humano num município que tem poucas áreas verdes e se gera muito resíduo? Né? Então, é algo que a gente tem que repensar. É que assim, a questão de você... O Brasil, ele passou um momento vamos dizer, na parte política, que foi exatamente de crescimento, né? Sim. Crescimento. Esqueceu um pouco essa área. Eu lembro muito, como disse, na Rio +20, quando a gente debateu isso, né? Bom, mas voltando aqui às perguntas. Legal. O Gago, ele gostaria de saber se existe algum órgão fiscalizador a respeito no âmbito municipal e qual seria? E se também tem no âmbito estadual e federal? Imagino que sim. No nosso caso aqui, o órgão fiscalizador do Estado é a CETESB e no caso municipal seriam as secretarias de meio ambiente. Então eles são os responsáveis por pela essa fiscalização. Bom, depois dessas perguntas agora é minha vez, né? Deixa eu abrir aqui meu bloco de notas. Bom, eu queria agora que a gente levantasse alguns dados importantes. Certo. Acho que você trouxe algum percentual que são de conteúdos que são gerados no Grande ABC, né, ou aqui nessa região, né? Isso. Vamos falar um pouquinho de números, né? Só para contextualizar a questão do Brasil. Em 2015, nós geramos aí 60 milhões de toneladas de resíduos no ano. Desses 60 milhões, praticamente metade estavam sendo destinados em local inadequado. Então, mais um crime ambiental, né? A gente estava falando disso. Na questão do ABC, a gente gerou em 2015 1.300.000 toneladas de resíduos no ano. Isso, né? O município que mais gerou foi São Bernardo, porque aí a questão de proporção, eles têm mais habitantes, então a gente gera mais resíduo. Mas uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que mesmo que o município tenha mais habitantes, e lógico, proporcionalmente ele vai gerar mais resíduos, a gente tem que pensar de quanto cada pessoa gera. E se a gente pegar os índices, né, mesmo São Bernardo sendo o maior município em número de pessoas e mais resíduos, quando a gente pega a geração per capita, ou seja, né, quanto que cada habitante gera por dia, São Bernardo está bem atrás, por exemplo, do município de São Caetano do Sul, que é um município bem menor,
Nossa. Né? A quantidade de resíduos que eles geram é menor no montante, mas cada pessoa lá em São Caetano gera muito mais resíduos por dia do que Santo André, São Bernardo, Mauá. Ela está acima até da média do estado de São Paulo. Nossa, assim, até um pouco engraçado, porque quando a gente fala de cidades inteligentes, Sim. São Caetano, ela está entre as 10 principais cidades inteligentes do Brasil. Então, veja, ela não é uma cidade qualquer, Sim. dentro do mérito de crescimento de cidades inteligentes. Porém, ela é pequena. Sim. Né? E assim, isso é um conflito, porque a partir do momento que você menospreza esses números, eu digo menosprezar no aspecto de você ser o primeiro por ser pequeno e ser uma cidade inteligente, não pensar de uma forma inteligente, uma smart city para sua cidade para tal problema, é meio que não se enquadra, sabe? Sim, é o que eu falo na questão do IDH. Então, às vezes, esses índices eu acredito que deveriam ser revistos, entendeu? Deveria entrar esse conceito também, Sim, na questão né? ambiental. E aí, falando de São Caetano, também, a cidade do ABC que menos tem área verde. Sim. E se tem, Entendeu? são alguns parques, né, ali, né? São, se a gente pegar o total mesmo, a porcentagem de áreas verdes, São Caetano é que tem menos do ABC. Então, como uma cidade que tem o IDH super lá em cima, por isso que eu falo, às vezes a questão, né, na verdade, é que tudo no nosso país é muito levado a partir da questão econômica. Então, ele tem maior renda, ele tem maior isso, né? Mas e a questão ambiental? Sim. Aonde vai? Né? Então, a gente tem que parar um pouco antes de colocar o dinheiro acima de tudo e tentar colocar também a questão ambiental, a justiça social também nesses índices aí. Bom, tem mais uma pergunta que é sobre resíduos sólidos. Né? Qual que é a melhor política pública que podemos aplicar para essa redução? Sim, se nós, né, como pessoas, se nós como órgãos municipais, aplicarmos, né, um artigo muito importante da lei de resíduos sólidos, que é o artigo 9º, que ele diz o seguinte: qual que é a prioridade na gestão de resíduos sólidos, Gerson? Sim. Primeira coisa, não gerar. Então tem que pensar, não é reciclar, né? Toda vez que a gente fala de resíduo, o povo já pensa na reciclagem. Eu não estou falando que a reciclagem é ruim, tá bom? Sim, sim. Mas tem muita coisa atrás disso. Então é não geração. Como que eu não gero? Aí é a questão de repensar o nosso consumo, né? E a própria forma do modelo produtivo que a gente tem hoje. Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento desses resíduos, e o que não der para tratar, aí sim vai para o aterro sanitário. Aterro sanitário, porque o lixão e o aterro controlado é crime ambiental, não pode. Né? Então, é pensar essa hierarquia de gestão, e aí sim, a partir desse artigo, a gente vai conseguir atingir níveis muito melhores aí na questão de equilíbrio ambiental, porque eu vou consumir menos recurso natural, eu vou mandar menos resíduo para o meu aterro sanitário, que teria uma vida útil aí de 10 anos, vai aumentar para 20, 30. Então imaginam, né? Quais os benefícios que isso traria? Inclusive, recentemente teve alguma matéria que mencionou, né, que tem algum aterro sanitário da região que está com a sua vida útil. Sim, ontem eu vi essa notícia, que na verdade eu achava até ano passado que seriam 8 anos, saiu a notícia ontem que é 3. 3 anos, exatamente isso. E aí vem mais uma problemática. Terminou esse aterro, eu consigo construir alguma coisa em cima? Não, você não vai construir nada. Bom, o Valdo, ele traz tanto uma reflexão quanto uma sugestão, pelo que eu entendi aqui, e eu vou falar. Bom, ele diz, né? Uma parte da solução da problemática dos resíduos sólidos não depende das prefeituras. Os catadores de materiais recicláveis autônomos atuam em todas as cidades do Brasil em função da falta de empregos. Né? O que você acha dessa reflexão? Legal ele ter lembrado dessa questão dos catadores, né? No meio de tantas coisas que a gente fala, tá? Já estava programado falar assim dos catadores, mas é Valdo, né, o nome dele? É Valdo França. Para mim, Valdo, os catadores são os principais agentes ambientais do município. Eles fazem o serviço, muitas vezes, que a própria prefeitura não faz. Então, além de eles ajudarem na questão do recolhimento desses resíduos, eles também são educadores ambientais.
né? Muitas vezes eles passam as informações necessárias para os munícipes, né? E a própria lei inclui aí a questão dos catadores de produtos recicláveis, né? Tem um artigo aí também que fala que a prefeitura deve dar prioridade na contratação desses catadores, né? Então, infelizmente, são poucas as cooperativas de materiais recicláveis que estão dando certo. Muitas passam por grandes problemas, né? Falta de material, falta de manutenção dos equipamentos, eles não têm dinheiro para arrumar as listeiras, as prensas, então é um problema social também, né? E como ele disse, né, muitas pessoas que acabam ficando desempregadas vão para a questão de serem catadores, né? Que eu acho uma profissão maravilhosa, é uma coisa que a gente tem que dar muito valor aí no nosso país, porque eles fazem o serviço realmente que muitas pessoas não querem fazer. Legal. Da mesma forma que ele trouxe essa, né, ele pondera assim que a população deve separar o seu lixo doméstico, né? Sim. Favorece a coleta dos catadores ou fortalece a coleta seletiva da prefeitura, né? Sim. Essa questão de separação também é uma das coisas que é importante falar. Na década de 90, início dos anos 2000, se falava muito da questão das cores, né? Existe até uma resolução do CONAMA que fala o azul é para o papel, o vermelho é para o plástico, ok, continua valendo, né? Muitas escolas, muitas empresas fazem isso, muito bom. Se a gente conseguir separar o papel do plástico, do vidro e do metal, ótimo. Nós, como munícipes, né? Às vezes é difícil eu ter uma lixeirinha de cada cor dentro da minha casa. O que a gente pode fazer é o que ele disse, né? Separar o resíduo que hoje o pessoal chama de resíduo seco e resíduo úmido, ou o que seria, né? Resíduo reciclável e não reciclável. A gente fazendo isso já é um começo, né? Só que a gente precisa de políticas públicas também com a questão da coleta seletiva. Porque não adianta nada eu separar na minha casa, vem o lixeiro, pega e joga no aterro sanitário. Então, por isso que é importante a questão de uma política pública que realmente dê valor para os catadores e dê prioridade para a questão da coleta seletiva, né? Só um dado, né? Falando em dados, hoje aqui no ABC, a gente tem a divisão aí entre as cidades, e eu fico tranquila de falar isso, que é um dado científico que foi pesquisado. De 2011 até 2015, o que acontece? Né? A política é de 2010. Então, a gente espera que a coleta seletiva aumente, correto? Né? Com o tempo, ela aumente. O que a gente observou nessa pesquisa recente aí do meu mestrado? Que Santo André, São Bernardo e São Caetano aumentaram seus índices de materiais enviados para reciclagem. Ok, parabéns para esses municípios, né? Mauá, Ribeirão Pires, Diadema e Rio Grande da Serra, em vez de aumentar essa quantidade, eles reduziram. Então, a gente tinha mais material reciclado em 2011 que em 2015. Então, vejam, né? A gente não pode, não é porque, talvez, né, uma explicação é que a lei tinha acabado de sair, o pessoal estava empolgado, né, para cumprir a lei, mas essa coisa tem que ser gradativa, mas crescente. Né, não diminuir. Então, hoje, os índices de reciclagem são bem baixos. Hoje, aqui no ABC, tem uma cidade que tem mais de 10% do seu resíduo reciclado. Nossa. A maioria, menos de 2%. É uma questão também, assim, de todas essas questões, é uma das que eu gosto bastante, inclusive, o Valdo, eu aplico em casa, tá? Lá eu separo tudo certinho. Mas isso me preocupa um pouco, porque da mesma forma que eu acho que nós, cidadãos, temos que ter essa responsabilidade de separar, tem que ter um incentivo também do poder público, né? Sim. Porque a partir do momento que eles te incentivam, é lógico, eu estou consciente do que eu estou fazendo. Mas se o poder público ele te dá, eu não estou dizendo, isenção IPTU, não é apenas isso. Sim. Isso é uma das partes. Sim. Mas de que forma que ele pode incentivar? Simples, eu acho que é simples, através de comunicado, de mídia, de formas, demonstrar de fato dados, né? Sim. Se não demonstrar dados, olha, Mauá cresceu, Mauá caiu, Santo André cresceu, São Paulo, pegar referências, acho que Campinas também, né? É uma cidade que, quando a gente vai, tem já isso de berço, de separação, né?
Enfim, eu acho extremamente importante. Cada município, né, é importante falar, os nossos municípios têm isso, tem um plano de gestão, de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, cada município aqui do ABC tem o seu, tem algumas metas. Uma das coisas que a gente observou também é que, na época que eles foram elaborados, a maioria até 2012, eles colocaram metas altas, difíceis de ser alcançadas realmente, não é porque foi falha do município, talvez na elaboração do projeto. Talvez teve essa falha, né, de nossa, não... Tem município que falou que ia reciclar 30% do resíduo gerado, né, e hoje a gente não tem nem 10%. Então, talvez pôr o pé no chão, falar, né, fazer o diagnóstico que é importante, o que eu tenho, e como que eu quero estar daqui 5, 10, 15, 20 anos. Né? E aí ter essa preocupação aí do poder público. Né? Uma coisa que você falou é informação para a população. Mas não adianta nada eu informar a população que a gente tem que separar se não tem um caminhão que passa lá na frente coletando. Exato. Isso sem né? dúvida. E as próprias pessoas às vezes ficam, eu separo, mas aí passa lá na minha casa, junta tudo. Não, aí eu entendo que tem que parar e ter um projeto para isso. Sim. Não é assim, apenas parar e falar, não, eu quero. Tem que fazer. Sim. Tem um projeto de São Paulo, que eu vou até falar aqui, que é o Eu Reciclo. O que eles fazem? Eles ligam você separa. Sim. E um catador. Então, ele pega esse catador no banco, a casa do fulano de tal tem, lá, você pode ir lá retirar. E ele mesmo, o catador já vai lá, retira uma série. Ou, por exemplo, um condomínio. Sim. Esse é um projeto que eu também tenho aqui para Mauá. Mas ele vai no condomínio. Imagina um condomínio com diversos apartamentos, casas. Se todo mundo não, 50% faça. Sim. Você imagina para esse catador a importância disso para ele? Sim. Né? Então, assim, são dados, são formas, isso pode ser um aplicativo. Sabe o Uber? Isso. Faça com o Uber. É. Por que o Uber, não o Uber, mas por que não gerar ou criar um aplicativo próximo? É uma sugestão. Talvez uma das formas... Ou até via site. Sim. Cadastra lá o catador. Isso. Hoje a questão da informação via celular está muito mais fácil. É importante lembrar, lógico, da questão do poder público, que eu acho que é importantíssima, mas até uma dica que você acabou de falar da questão do catador se no seu bairro tem um catador, você conhece, separa e já entrega para ele. Eu faço isso no meu condomínio. Meu condomínio, infelizmente, não tem coleta seletiva. Mas eu sei, o dia que o caminhão do lixo passa, o senhorzinho lá, catador, também tá lá. Tá lá junto. E eu fico morrendo de dó, porque ele entra lá na lixeira e ele começa a separar lá mesmo. Então, na minha casa, a gente já separa os materiais recicláveis. E aí, quando eu não consigo encontrar com ele, eu deixo bem grande, escrevo no saco, né? Todos reciclados, para ele nem precisar abrir e ficar separando lá na hora. Então, a gente consegue fazer algumas coisas pessoais que vão ajudar bastante a questão ambiental. Sim. Bom, gente, deu o nosso tempo aqui, ela tem um outro compromisso daqui a pouco. Toda vez que a gente termina a nossa entrevista, não é mais uma entrevista, é uma aula, é um aprendizado extremamente importante. O nosso convidado deixa uma proposta, né? Que é a proposta do Eu Proponho. Sim. Então, eu proponho alguma coisa e no final desse ciclo de debate nós iremos fundamentar um documento que ele vai ser entregue para a sociedade. Então, Patrícia, agora eu queria que você... vamos lá. É uma responsabilidade aí. Uma responsabilidade. Bom, diante de tudo que a gente falou nessa manhã, né? Eu trabalho muito com a questão das causa raiz, né? Não só com o problema em si, mas vamos pensar na causa raiz. A causa raiz da questão dos resíduos sólidos, ao meu ver, é o modelo econômico que nós vivemos hoje, baseado no capitalismo, na questão do lucro a qualquer custo, né? Então, talvez propor algumas medidas, né, que a gente faça um novo tipo de economia, um novo modelo econômico, não só baseado no lucro, mas baseado na questão da solidariedade, da justiça social e na questão ambiental. E dentro disso, né, é uma bandeira que eu levanto também da questão da economia solidária. Então, o que tem a ver com a economia solidária, com o meio ambiente, tem tudo a ver. Então, se nós tivéssemos mais políticas públicas voltadas para essa questão da economia solidária, e dentro da economia solidária a gente tem a questão dos catadores também que estão com a gente na economia solidária, então tentar ver uma nova forma de economia,
né? De eu comprar de pessoas locais. Né? Eu comprando de pessoas locais, eu evito o transporte, sei lá, de 200, 300 quilômetros emitindo aí gás de efeito estufa na atmosfera. Então, saber de onde vem o produto que eu compro. A questão agroecológica também hoje está sendo muito falada, muitas pessoas estão mudando seus hábitos alimentares, tem tudo a ver com a questão ambiental, o jeito que eu como, né? Desde do tipo de produto que eu como até qual resíduo que eu vou gerar. Então é isso, né? Talvez propor um novo modelo aí econômico baseado numa economia mais justa e solidária. Com isso a gente consegue transformar também a questão ambiental. Bacana. Isso. Então acho que já fomenta aqui. Bom, pessoal, agradeço a todo mundo que tenha participado. Aqui o Eduardo Ferreira, o Alberto Lacerda, Bispo Catador, João, a Carla, o Valdo, que contribuiu bastante, o Pedro Maia, que entrou recente, Adriano Bezerra, Cibele, enfim. Agradeço todo mundo, inclusive membros aqui do Poder Público que participou. Já pode levar algumas demandas daqui dessa aula. E na próxima segunda-feira, eu estarei com o advogado Wagner Rubinelli. Nós abordaremos sobre a questão do ativismo jurídico nos poderes. Então, assim, já fica o convite para a próxima entrevista, que é na segunda-feira, e você já é o nosso convidado do canal Eu Proponho. Obrigado por estar aqui conosco hoje e até a próxima. Obrigado, Patrícia. Obrigada a você.